Bom dia. Esta é a aula 9, é a continuação do assunto gerência de memória que nós começamos na aula passada. E hoje nós vamos ver uma continuação dos mecanismos necessários para se implementar, se lidar com paginação e alguns algoritmos, né, de substituição de página, que são muito importantes nesse processo. Vamos ver também o uso dessa TLB, que é uma tabela de translação de endereços, né? Acho que esse seria a tradução mais apropriada. Como a gente viu na aula passada, o uso da tabela de páginas é usado para fazer um mapeamento de endereços virtuais e endereços físicos. E a ideia é que um número da página, da parte superior do endereço virtual, se vocês lembram bem, é convertido no número da moldura, que seria a página mapeada na memória física, anexado ao deslocamento. Ou seja, o endereço físico vai ser dado pelo deslocamento dentro da moldura endereçado pela página correspondente. Essa tabela de páginas pode ser considerada, a gente pode ver ela como se fosse uma funçãozinha matemática, que, dada uma entrada, nós temos somente uma possível saída. Só que nesse caso, seriam as tabelas, a entrada seriam a página, né, a página virtual, e a saída seria a moldura de página. Nessa tabela, a gente chegou a ver, existe a gente faz uso, né, de um bit de ausente, presente, para indicar se a página está ou não carregada na memória. Se a página não estiver carregada na memória, ou seja, uma interrupção de falha de página acontece, né? O sistema operacional deve atender esse pedido de interrupção, né? E escolher uma moldura para ser salva em disco e carregar a página que está sendo requisitada. A ideia é que cada processo trabalhe com a sua própria tabela de páginas. Isso torna o trabalho do sistema operacional bem mais fácil no sentido de tornar segura a execução de cada um desses processos. Se a gente considerar que cada processo tem a sua própria tabela de páginas, cada um, então, vai ter o seu próprio espaço de endereçamento virtual e fica fácil você garantir que um processo não acesse outro espaço de endereçamento de outro processo. Bem, quando a gente está lidando com a tabela de páginas, tem dois fatores muito importantes e a gente vai começar a tratar eles com mais detalhes adiante, tá? Um é o tamanho dessa tabela de páginas. Por exemplo, que a gente pode ver na transparência, uma tabela que, para tratar o endereço virtual de 32 bits, vai possuir 1 milhão de entradas se cada página desse endereço virtual contiver 4 KB por página, né? E outro fator importante é o tempo para se mapear uma página, ou seja, quão ágil é o uso dessa função de translação, né? Esse mapeamento é muito importante, pois cada referência à memória que o processador precisa fazer precisa passar por essa tradução, pela tabela de páginas, tá?
mesmo a execução de uma única instrução passaria por essa tabela de páginas. Bem, uma possibilidade é colocar essa tabela de páginas dentro da unidade de gerência de memória, a MMU. A tabela, então, seria composta por registradores em hardware, que seriam muito mais rápidos do que um acesso à memória principal do sistema. Quando um processo for executar, o sistema copiaria a tabela de páginas correspondente a este processo nessa tabela de páginas na unidade de gerência de memória. Os mapeamentos, então, dos endereços seriam feitos através dessa tabela sem o uso da memória principal, que tem um custo muito elevado. O problema é, agora, não mais de rapidez, se a gente resolver colocar a tabela de páginas dentro da unidade de gerência de memória em hardware, mas seria o tempo necessário para a gente carregar essa tabela e descarregar. O problema, quer dizer, vamos tratar novamente de um problema de gerência de memória, só que agora nós vamos nos focar na própria tabela de páginas. Então, no exemplo que vocês podem acompanhar nessa transparência, vamos imaginar que nós temos a unidade de gerência de memória com uma tabela de páginas dentro dela ali, em azul. A MMU está em verde, tem uma tabelinha dentro em azul. Então, quando o escalonador escolhe um novo processo para execução, por exemplo, o processo N, no nosso exemplo, e a tabela do processo que está carregada no momento, por exemplo, 1, está lá, o que deve ser feito? Nós precisamos descarregar a tabela do processo 1 de volta para a memória principal e carregar a do novo processo que precisa rodar, que é o N. Ou seja, se o tamanho dessa tabela, de cada uma dessas tabelas for muito grande, vai demorar muito tempo, certo? Então isso é problemático. Então tem compromisso de projeto na hora de definir o tamanho dessas tabelas. Uma outra possibilidade é manter todas as tabelas, continuar mantendo, né, na memória principal. E ao invés de termos toda a tabela de memórias dentro da MMU, vamos ter apenas um ponteiro que seria usado para dizer qual a tabela corrente, qual a tabela em uso. Quando um processo for executar no processador, o sistema altera o valor que está contido nesse registrador para o endereço de tabela correto. Então, se a gente acompanhar na transparência, vocês podem ver que se a gente tivesse que tratar o mesmo problema do exemplo anterior, agora a ideia é mudar apenas o ponteiro que estaria endereçando a tabela de páginas do processo 1 e mudar para o endereço da tabela do processo N. Bem, essa estratégia resolveu a questão do custo de você carregar e descarregar as tabelas por inteiro da memória para a MMU, mas o custo de cada endereçamento, a memória continuará passando agora pelo custo de acesso à memória, pois as tabelas todas agora estão em memória principal. Uma alternativa que não foi explorada até agora é de se ter uma tabela de páginas com múltiplos níveis. O que seria isso?
Até então, nós tínhamos apenas, na composição do endereço virtual, um campo, que seria o número da página e o deslocamento, que seria usado depois de encontrada a moldura de página, né? Pois bem, imagina que esse número de página agora, na verdade, são diversos campos, como a gente pode ver na transparência. E do nível que está aí, PT1, se quiser, a tabela de páginas 1, e até o nível PTN, seriam endereços de tabelas. Ou seja, uma vez que você acessasse o conteúdo dado pelo campo PT1, você teria que usar o conteúdo encontrado com aquele endereço para endereçar o nível PT2 e assim por diante. Com isso, é possível endereçar uma multiplicação de todos esses níveis vezes o tamanho do deslocamento. Que isso que vai dar capacidade de endereçamento total se a gente usar um esquema desse. Vamos ver agora um exemplo, vamos dizer, mais factível dessa estratégia. Então, nesse exemplo, vamos ver uma tabela de páginas com 2 níveis. A gente pode ver na transparência que o número da página, o campo de número da página, que conteria 20 bits, e o deslocamento 12, o número de página agora vamos trabalhar com 2 níveis, de 10 bits. E vocês podem acompanhar no exemplo uma tradução de endereço sendo feita através desses 2 níveis, tá? Considera esse endereço virtual que seria 4.206.596 em decimal, em hexadecimal é outro número, que está a 12.292 bytes do início da era de dados. Tá? E aqui vocês poderiam acompanhar com detalhes, imaginando que a página no nível 1 que foi carregada é número 1 e a página no nível 2 é número 3. O endereço final seria o uso desses 2 níveis de tabela de páginas mais o deslocamento que foi fornecido em seguida. Bem, nessa organização que a gente viu, o bit ausente presente também é usado para garantir proteção de acesso. As entradas das tabelas associadas às áreas de memória não alocadas, né, ao processo assumem o valor 0 e as que são alocadas você pode marcar com o valor 1, já que se a gente usar um bit só. Quando uma falha de página for produzir uma interrupção, né, o sistema pode ver se o processo pode acessar a área de dados ou a área de memória na página. Tá? O conteúdo de uma entrada na tabela de páginas depende do hardware, mas, em geral, a gente pode considerar essa organização que está bem ilustrada aqui na nossa transparência, e basta a gente clicar em cada um dos campos para saber o significado. Então, vamos ver o primeiro campo? Esse campo C é o campo de desabilita cache. Para que você usaria esse campo? Bem, você imagina que a tabela de páginas também, se ela estiver mapeada em memória principal, ela pode, de fato, fisicamente, em determinado instante, estar dentro da cache do processador. E se alguma coisa além do processador, usar essa tabela de páginas, por exemplo, alguma coisa de entrada e saída, algum dispositivo de entrada e saída, né, você vai perder essa possibilidade de compartilhar essa entrada na tabela de páginas. Portanto, determinadas
determinados mapeamentos, você pode pedir para que não use a cache. Tem um outro campo, que é o campo R, que é um bit dizendo se essa página foi recentemente referenciada, que vai ser usado, como nós vamos ver adiante, pelos algoritmos de substituição, as estratégias para substituir páginas, que vamos ver com muitas alternativas daqui a pouco. Tem o próximo bit, que é o bit M, que é o campo modificado. É claro que quando uma entrada feita na tabela aconteça alguma modificação, você também referencia, certo? Mas não necessariamente, você pode referenciar sem modificar. É claro que se a gente for implementar um algoritmo, ao se fazer a modificação, você também vai marcar o bit referenciado. O próximo campo, ele é um campo que define proteções de escrita, de leitura e de execução, se ali é possível executar código naquela entrada da tabela de páginas. Tá? Você pode proteger, não deixar o processador executar código em páginas não autorizadas. Bem, esse bit presente e ausente, a gente já viu bastante, foi o primeiro que a gente viu em funcionamento nos exemplos anteriores. E o campo K, ele dá o número da moldura da página, tá? Ok, agora nós vamos ver um dispositivo, uma estratégia que é a TLB. Essa Translation Look Aside Buffer, que como a tradução mais interessante seria uma outra tabela, mas não vamos usar tabela. O buffer, você diz que é um retentor de translação de endereços. Vamos colocar assim. A gente viu que os problemas de paginação estão entre o tamanho da tabela de páginas e o tamanho das próprias páginas, né? Muito bem. Essa estratégia de trabalhar com essa TLB vem tentar atacar o problema da lentidão no uso da tabela de páginas. E também a TLB é para tentar, mais especificamente para tratar a lentidão. Os programas, em geral, não usam muitas páginas virtuais num determinado instante. Ou seja, existe uma localidade, imagina que o programa tem um tempo de vida, enquanto ele está rodando. Durante um pedaço, se você olhar perto um ponto assim, dentro do período de vida desse processo, você vai ver que ele não está num determinado instante usando muitas páginas ao mesmo tempo, só um pequeno conjunto. E essa TLB, ela foi idealizada tirando proveito desse comportamento. Tá? A ideia é que essa TLB seja uma pequena uma pequena tabela de páginas, com as páginas mais usadas. É como se fosse uma cache de tabela de páginas. Você pode pensar assim. E que possibilita o mapeamento de uma página sem o acesso à tabela de páginas em si, que normalmente estaria na memória principal e por isso seria lenta. Em geral, essa TLB é uma memória associativa interna à unidade de gerência de memória, como também há uma cache de uso geral, que o processador faz uso, também tem o seu nível de associatividade. Né? Vocês devem ter visto isso nas cadeiras, ou na cadeira de organização de computadores, arquitetura de computadores. Vamos ver agora um exemplo de uso de TLB. Nesse exemplo, vamos considerar essa TLB com 8 entradas. Cada entrada da TLB contém as mesmas informações sobre as páginas que você encontraria na tabela de páginas.
a única informação adicional seria um bit novo válida, que diz se aquela entrada está válida dentro da TLB, assim como um bit válido que você teria em posições da memória cache. Esse bit, não confunda esse bit válido com o bit presente e ausente que nós vimos anteriormente, hein? Nesse exemplo, vamos considerar um programa sendo executado e que o código está nas páginas 19 a 21. Os dados nas páginas 129, 130 e 140 e a pilha de execução nas páginas 860 e 861. O gerenciamento dessa TLB é feita normalmente em hardware pela unidade de gerência de memória, a MMU. Se a página referenciada estiver na TLB, é usada aquela entrada diretamente. Tá? Se a página não estiver na TLB, é aí que o gerenciamento deve entrar em ação. A unidade de gerenciamento de memória deve obter as informações da página requisitada na tabela de páginas e copiar, já que vai entrar em uso, para uma das entradas da TLB. Vamos acompanhar aqui no exemplo, aquele mesmo programa que a gente estava considerando. Então, se o programa acessar a página 21, ao executar uma instrução, as informações são obtidas na TLB sem acessar a memória. É o que nós gostaríamos de ver, o que nós gostaríamos que estivesse acontecendo para que o desempenho seja bom. A MMU deve verificar nessa hora se o acesso da página é válido, pois a gente pode ver no campo de proteção, não é permitida a escrita nessa página 21. Tá? Se o programa agora executa uma instrução na página 22, a página deve ser lida da tabela de páginas, que deve estar na memória, pois ela não está lá. Tá? Para fazer isso, já que a TLB estava cheia, um algoritmo de substituição, alguma coisa, a unidade de gerenciamento de memória deve escolher uma outra entrada para ser retirada. E vocês podem ver que a página 19, nesse caso, foi descartada. E a página 22 foi copiada naquela entrada. Mas para isso, a entrada da página 19 deve ser copiada como estava e colocada na tabela de páginas na memória principal. O gerenciamento dessa TLB pode ser feito pelo sistema operacional. Pode e normalmente deve. A MMU gera uma interrupção, que é uma chamada de uma falha na TLB, quando não acha a página na TLB. O sistema escolhe a entrada da TLB, que será descartada, e copia as informações para a memória, como para a tabela de páginas, que normalmente deve estar na memória, como a gente viu no exemplo anterior. Essa cópia deve ser rápida, pois as falhas na TLB ocorrem muito mais frequentemente do que as falhas de páginas propriamente ditas. Por outro lado, essa estratégia do sistema operacional gerenciar a TLB reduz a complexidade do projeto da MMU, que é implementada em hardware. Se é muito complexa, ela não vai ser tão ágil como deveria ser. O gerenciamento pelo sistema operacional pode ser acelerado com se a gente tomar alguns cuidados, né? Primeiro, se o número de entradas na TLB for suficientemente grande, é óbvio que vamos reduzir a quantidade de falhas no acesso à TLB.
o sistema pode até mesmo prever páginas que serão usadas em breve, ou dentro daquela situação de escalonamento dos processos, de modo a evitar o número de falhas na TLB. Uma outra estratégia é manter uma cache especialmente dedicada à TLB. Eu já havia dito anteriormente que a TLB funciona como uma cache da tabela de páginas. Pois bem, a própria TLB, dependendo do seu tamanho, pode estar ela mesma mapeada em memória principal, dependendo do tamanho. Então, uma estratégia, nesse caso, seria manter uma página que daria a entrada da própria TLB, sempre presente na TLB. Então, essa página parece está a própria TLB. Muito bem. Até agora, eu já cheguei até a mencionar brevemente que veríamos algoritmos de substituição de página. O problema de todos esses mecanismos de paginação é quando a página não está presente, não é? Então, qual é a página que a gente deve retirar para colocar uma outra quando falta espaço? No caso de uma página não estiver presente, não estiver mapeada como deveria, quando se faz um acesso, o sistema operacional deve escolher a página que deve ser retirada da memória e, muitas vezes, guardadas em disco. A gente poderia escolher aleatoriamente, sortear uma das molduras para descer para o disco. Mas isso não garante, a princípio, nenhuma vantagem. Não teríamos um bom desempenho, a princípio, se nós fizermos isso. Nós vamos ver agora alguns algoritmos de substituição que são importantes e que são, de fato, utilizados nos sistemas operacionais que a gente usa. Primeiro, nós vamos ver um algoritmo que seria um algoritmo ótimo para esse problema. Vamos ver o algoritmo de página não recentemente utilizada, algoritmo FIFO, primeira entrar, primeira sair, seria uma espécie de uma fila, algoritmo de segunda chance, algoritmo do relógio e um algoritmo de página menos recentemente utilizada. Bem, o algoritmo ótimo. O que seria o algoritmo ótimo para uma substituição de páginas? Uma ideia é rotular cada página na memória com o número de instruções que serão executadas antes dessa página ser acessada. Quando ocorrer uma falha de páginas, o algoritmo escolhe a página que for referenciada por último, ou seja, com a de maior rótulo, já que ela vai rotular com o número de instruções. Bem, qual é o problema desse algoritmo ótimo? É que é impossível saber o que vai ser executado. O sistema operacional não tem como saber quantas instruções serão executadas antes de uma página ser referenciada. Então, para que a gente cita esse algoritmo ótimo? Bem, esse algoritmo ótimo é interessante porque ele serve como uma referência para qualquer outro algoritmo de substituição de páginas que alguém tente idealizar. Mas como a gente rodaria esse algoritmo ótimo? Para saber se um outro algoritmo é tão bom quanto o próprio, como esse algoritmo ótimo. A ideia é fazer uma simulação dos programas que já teriam rodado. Você observa toda uma execução num simulador e sabe você consegue observar, vendo tudo que aconteceu,
qual teria sido o comportamento ótimo. E daí, ou seja, teria simulado a execução do algoritmo ótimo. Tendo de substituição diferente desse, quão perto você chegou da melhor possibilidade. Então, agora vamos ver um primeiro algoritmo factível, que seria o de não recentemente utilizado. Esse algoritmo usa os bits referenciada e modificada para tomar uma decisão a respeito da substituição de página ou não. Esses bits vão definir, nessa estratégia, 4 classes. A classe 0 seriam páginas não referenciadas e não modificadas. A classe 1, páginas não referenciadas, mas modificadas. Bem, antes de ir para a classe 2, tem que se fazer a pergunta, como existiriam páginas não referenciadas e modificadas? Elas poderiam acontecer quando o bit referenciada fosse apagado depois de algum tempo pelo algoritmo de substituição. Então, essa classe existe dentro dessa condição. A classe 2 seriam páginas referenciadas e não modificadas, e a classe 3, páginas referenciadas e modificadas. Esse algoritmo escolhe uma página de uma classe não vazia, né? Tem uma classe que existe pelo menos um processo com o menor número. E quando o processo é iniciado, todos os bits RM são limpos. Quando a página é acessada, o bit R é ligado e, se for modificado, o bit M vai ser ligado, tá? Periodicamente, todos os bits R são limpos. Por isso a existência daquela classe 1. Vamos ver aqui no exemplo na transparência uma situação de uso desse algoritmo de substituição. Então, imagina um processo, nesse exemplo, que usa, além das páginas que estão ali, a página 140, que não está na memória. Então, de acordo com o que a gente definiu, da maneira que a gente definiu essas classes, desculpem, a gente pode ver que na classe 0 estariam as páginas 19 e 20. Na classe 1, a página 130 apenas, desculpe. Na classe 2, a página 21. E na classe 3, a página 129. Se o processo acessou a página 140, que não está mapeado, vai gerar uma falha de página, uma interrupção de falha de página. Dentro da classe 0, a gente pode escolher as páginas 19 ou 20. Escolhemos a de menor valor, que foi removida para a memória, e a página 140 carregada. O algoritmo FIFO, First In, First Out, é uma fila. As páginas são organizadas em uma lista ordenada de acordo com a ordem que essas páginas foram copiadas na memória. A primeira página da lista foi a que foi copiada há mais tempo. Portanto, se ocorrer uma falha de página, o algoritmo remove a primeira da lista e coloca a recém-copiada no final da lista. O problema dessa estratégia é que a primeira página a ser retirada pode ser uma página intensamente utilizada pelo processo. Vamos ver nesse exemplo, que vocês devem acompanhar na transparência. Nós temos 8 páginas carregadas, A, B, C, D, E, F, G e H. E vamos supor num exemplo esse caso ruim em que a página A é muito referenciada, tá? E ela está em posição, de acordo com esse algoritmo de substituição, de ser substituída. Se
Se uma página I, que não está na memória, for referenciada, então uma das páginas, que seria a A, deve ser retirada da memória e copiada para o disco. Se usarmos esse algoritmo dessa maneira como está, os efeitos, vocês devem acompanhar no andamento, né, do algoritmo nessa substituição, é muito prejudicial, porque a gente pode ver se A é uma página muito referenciada, imagina que logo depois dessa falha de página, em que A foi retirado, copiado para o disco, e ela é acessada novamente, ela deve ser trazida de volta para a fila. Nesse caso, a página B agora, que foi a primeira da fila, foi eliminada e A entrou no final da fila. Muito bem, esse algoritmo de segunda chance tenta fazer um melhoramento nessa estratégia de fila, visto o mau desempenho naquela situação, que é uma situação, aliás, bastante comum. A ideia é fazer uso do bit referenciada e tentar evitar uma remoção de páginas que sejam bastante utilizadas. Então, se a gente pegar o mesmo exemplo que a situação anterior, só que agora vamos considerar os bits referenciada em cada uma das páginas. A gente pode ver ali que, de acordo com o exemplo anterior, agora com os bits referenciadas, os dados, são dados agora os tempos em que essas páginas foram copiadas para o disco, tá? E aí embaixo a gente vê se os bits são, o bit referenciado, se ele está marcado ou não. Vamos acompanhar? Observe que a página A é uma página referenciada. Se, pelo algoritmo anterior, se ao tentar incluir uma página I, que é aquela mesma do exemplo anterior, no conjunto de páginas selecionados, a página A seria retirada. Agora, considerando o bit referenciada, a página A foi colocada de volta na fila, só que agora atrás, e o bit dela foi zerado, e a nova página I entrou logo atrás de A, tendo sido a página B, que era a primeira página com bit não referenciada em 0, que estava na fila, a página descartada. Se a gente acessar a página I e todas as páginas foram referenciadas, então o que vai acontecer? Todas elas vão passando para trás da fila, e quando isso acontece, o bit 0 é referenciada. Conclusão, a primeira página da fila, que no caso era a página A mesmo, foi a que foi descartada. Bem, essa estratégia garante que sempre uma página vai ser encontrada para ser retirada. Esse algoritmo, que é chamado algoritmo do relógio, é mais um melhoramento do algoritmo que inicialmente começou como algoritmo de FIFO, né? Algoritmo de fila. Esse algoritmo de relógio é apenas uma implementação eficiente desse algoritmo da fila com o bit referenciada, onde usamos um ponteiro, como se em uma fila, em uma lista circular, que aponta para a página que deve ser, a próxima página que deve ser descartada. Vamos acompanhar aqui no exemplo. Na mesma situação, nós temos em primeiro lugar a página A, que é uma página referenciada. Se formos incluir a página I no conjunto na fila, agora, novamente, a página B, que
foi a primeira página com bit referenciado em 0, foi escolhida para ser removida. O algoritmo verifica primeiramente, igual ao mecanismo anterior, qual é a primeira página com bit em 0, não é? A grande diferença dessa estratégia para a estratégia anterior é que não é necessário mover as páginas, lidar com a fila de páginas, né? Basta tratar com os ponteiros para essas páginas. Bem, o próximo algoritmo é o algoritmo menos recentemente utilizado. Esse algoritmo é um algoritmo bastante bom em termos de uma comparação que se poderia fazer com um comportamento ótimo. Ele funciona baseado em duas observações principais. Uma é que as páginas que foram acessadas pelas últimas instruções provavelmente serão acessadas novamente em breve tempo. E a outra observação é que as páginas que não foram acessadas há muito tempo provavelmente continuarão não sendo acessadas por algum tempo. Essa localidade temporal é uma característica das computações que nós vemos nos nossos computadores. E é dessa localidade que se tira proveito na hora que implementamos caches e estratégias como essa. Quando ocorre uma falha de página, o algoritmo simplesmente escolhe a página que não foi acessada por mais tempo. Tem que saber qual é a página mais antiga para ser descartada. O problema de se implementar esse algoritmo é que é muito complicado você conseguir uma estratégia eficiente que não acabe com o desempenho do programa em si. Por quê? É preciso manter uma lista encadeada com todas as páginas que estão carregadas à memória, incluindo a informação do tempo de acesso dessas páginas. Então, imagina que a cada referência que o processador faz à memória, é preciso procurar nessa lista qual é a página que deve encontrar ela e colocá-la no início da lista. É um processo meio complicado de você conseguir uma implementação eficiente, tá? E, uma vez encontrada, tem que atualizar. Feito o acesso, tem que ser feita a atualização desse acesso para a política funcionar a posteriori, mesmo se essa operação é feita em hardware, tá? Bem, vamos ver agora uma possível estratégia de implementação desse algoritmo, evitando uma implementação em software, né? Vamos tentar uma estratégia de hardware. Uma primeira coisa interessante se ter seria um contador que pudesse ser acessado registrando o último tempo de acesso de cada página. Muito bem. Para isso, vamos considerar o uso de um contador de 64 bits e que é incrementado assim que qualquer instrução é executada. A ideia é que cada entrada na tabela de páginas agora contenha um campo para armazenar conteúdo desse registrador, quando o acesso for feito, quando essa página for referenciada. Quando uma falta de página ocorrer, a página da tabela com o menor valor de contador deve ser escolhida pelo algoritmo para substituição. Então, vamos ver no exemplo aqui na transparência, uma tabela de página onde é incluído um último campo em azul acinzentado, que contém a informação sobre esse contador,
E nessa situação aqui, vamos imaginar que o valor do contador está dado aqui o contador, você pode ver o valor dele junto do processador. E vamos acompanhar o que ocorre que após um acesso, por exemplo, à página 2. O valor é modificado com esse tempo que o processador estava produzindo. Vamos ver, vamos seguir adiante no exemplo. Agora, se uma instrução acessa a página 674, que não estava mapeada na memória, estava marcado com um X ali na moldura, né? não estava marcado, vai gerar uma falha de página e vamos ter que ser escolhida uma página de menor tempo, um tempo mais antigo. Nesse caso, era a página N-1 que foi escolhida para a substituição. Uma outra implementação em hardware usa um algoritmo muito interessante que vocês podem acompanhar aqui nesse exemplo. A ideia é usar uma matriz de N por N, onde N é o número de moldura de páginas. Quando uma página é referenciada, vamos acompanhar bem devagar aqui no exemplo. Os bits da linha da moldura de página associada são todos ligados. Vamos ver aqui. E os bits da coluna da página referenciada são todos limpos. Então, ao acessar a moldura 0, vocês podem ver que, a não ser pelo próprio bit 0, todos os outros foram setados em 1. Os outros bits todos foram inicializados como 0. Então, eles continuam como os menos recentemente usados, tá? Agora foi feito um acesso à moldura 1. O mesmo procedimento. Todos os bits da linha foram setados para 1 e o correspondente na coluna 1 foi zerado. Repare agora que a moldura 0 tem um valor, a moldura 1 tem um outro valor maior e as molduras 2 e 3, que estão realçadas, elas agora são as menos recentemente utilizadas. Bem, continuando com acessos à moldura 3 e à moldura 4, é certo, nós já sabemos que a menos recentemente utilizada deveria ser a moldura 0, que a gente acessou em primeiro lugar. E realmente o algoritmo garante isso. Vocês podem acompanhar com mais cuidado e vocês vão ver como o algoritmo funciona direitinho. Muito bem. Foi feito um outro acesso e ela continua como a mais recentemente utilizada, não tem problema. Agora, é interessante que esse algoritmo, embora ele funcione muito eficientemente, poderia ser implementado de forma bastante ágil, ele tem um custo bem alto, que seria de hardware, que seria uma ordem quadrática, né, com o número de molduras que o algoritmo de substituição trabalha, né? Então, acompanhando o exemplo, vocês podem ver como que o algoritmo garante a posição menos, a posição ou as posições menos recentemente utilizadas. Vou deixar com vocês para acompanhar passo a passo esse exemplo até essa situação final aqui, depois de muitos acessos a molduras, que acabou a página 1 como a página menos recentemente utilizada. Bem, um outro algoritmo, e é o nosso último algoritmo, que a gente vai, de substituição de páginas, que nós vamos ver nessa aula, é o algoritmo página não frequentemente utilizada. Não é a mesma coisa da página menos recentemente utilizada. Nesse algoritmo, é preciso
estabelecer, gravar a frequência com que as páginas são acessadas. Esse algoritmo pode ser implementado com ou sem o suporte de hardware. Esse algoritmo tenta descobrir a frequência de uso de cada página. Então, é preciso cada interrupção de um temporizador, gerada por um temporizador, o sistema, para cada entrada na tabela de páginas, pode adicionar o bit referenciada a esse contador, registrando assim frequência de uso. Quando uma falha de página ocorre, o algoritmo deve escolher a página menos frequentemente utilizada, ou seja, o contador com menor valor, para a substituição. O problema desse algoritmo é que os contadores medem o número de vezes que a página foi usada e não considera que uma página que esteja em uso, por exemplo, ou seja, local temporalmente, ou que a gente já sabe que provavelmente vai ser acessada proximamente, ele pode escolher uma página desse tipo, que seria importante, ao invés de uma página que no passado foi muito utilizada, mas que não será mais. O último algoritmo que a gente vai ver nessa aula é o algoritmo da idade, que é o mesmo algoritmo de não frequentemente utilizada, agora com a introdução de uma noção de localidade temporal, ou seja, uma antiguidade que estava atrapalhando, seria uma desvantagem do algoritmo anterior. Nesse algoritmo, a ideia é a seguinte: imaginar que em cada interrupção, para cada página da tabela de páginas, a gente imagina um contador deslocado um bit para a direita e o bit referenciado adicionado ao bit mais significativo desse contador. Isso é feito em cada entrada na tabela de páginas. Então, nesse exemplo que vocês podem acompanhar bem esse mecanismo, vamos considerar 6 páginas sendo referenciadas. Vamos imaginar que foram consideradas aqui umas quantas? 5 interrupções e acessos a essas páginas entre essas interrupções. Muito bem. Vamos ver o primeiro passo aqui. Antes da interrupção número 3, nós já teríamos as páginas 0, 2, 4 e 5 acessadas no primeiro, até a interrupção 1, após a interrupção 1, e após a interrupção 2, as páginas 0, 1 e 4. Olha só que interessante, a página número 2, na segunda, após a interrupção 2, o bit 0 foi adicionado à posição mais significativa, pois ela não tinha sido acessada. Muito bem, após todos os acessos realizados, existe uma marcação, os contadores de cada página estão nessa situação. Se for preciso uma substituição de página, uma falha de página acontecer, agora basta considerar o contador com a menor contagem. É interessante que esse algoritmo não é exatamente o algoritmo de menos recentemente utilizado. Tá? Esse algoritmo não sabe, entre 2 interrupções consecutivas, qual das páginas foi referenciada primeiro. Embora ele introduza a noção de antiguidade para decidir sobre a substituição, não existe um controle tão fino e tão determinado pela antiguidade.
É um algoritmo bastante interessante e talvez um dos mais assim, eficientes, né, na estratégia de substituição. Na próxima aula, nós vamos ver a última parte de gerenciamento de memória e aqui nós fechamos a questão e as estratégias de paginação em memória virtual. Então, até a próxima aula.